Queridos e queridas, tudo certo com vocês? Torinho falando aqui mais uma vez para construir uma aula top para te ajudar a chegar no seu sonho. Lindos, nessa semana me dediquei muito aos jornais para conseguir compreender uma dúvida que eu tenho. Por que será que tantas pessoas que não são cientistas e não conhecem as metodologias científicas dão opiniões sobre assunto de ciências como se elas soubessem? Então, eu peguei e fui consultar vários livros de filosofia e consegui descobrir na filosofia da ciência uma interpretação muito legal para tudo isso que a gente tem como questionamento, tá bom? Então, a nossa aula de hoje tem um roteiro muito claro. Conhecer dois objetivos, que é o critério de demarcação, o que a filosofia da ciência entende por critério de demarcação, e principalmente perceber como o progresso da ciência acontece. Beleza? Para isso, nós teremos um roteiro. Só que eu quero deixar muito claro para vocês que no fim dessa aula, você vai pegar aquela pessoa que te manda fake news todo dia e vai falar assim, querido, querida, você já ouviu falar de filosofia da ciência? Então, é isso e é isso. Para que ela consiga ter um senso mais crítico sobre a realidade e não fique espalhando baboseiras por aí. Utilidade pública para a gente conseguir construir um mundo muito mais consciente, beleza? Lindos, qual é o roteiro da nossa aula? Primeiro eu vou dar uma breve introdução e falar para vocês como a filosofia da ciência ela é enxergada e principalmente quais são os principais problemas dela. Dentre eles, o critério de demarcação. Falarei também sobre a composição do Círculo de Viena, quais eram os principais conceitos e pensadores que estavam nesse movimento. Também falarei de um filósofo extremamente querido pela UEL, o Karl Popper, e terminaremos com o pensamento das revoluções científicas em Thomas Kuhn. Beleza? Vamos lá então. O que é filosofia da ciência? É um ramo da filosofia que estuda as metodologias científicas, os conceitos das ciências e as implicações desses conceitos na cultura e na sociedade. De modo mais resumido, quer dizer que a filosofia da ciência ela vai se preocupar em olhar para as ciências e perceber como os métodos acontecem. Se esse método ele está conseguindo alcançar o propósito para o qual ele se destina, se os conceitos científicos estão claros ou se eles estão ainda muito obscuros e principalmente se a ciência ela está sendo influenciada pela cultura, pela economia, pela política, beleza? E em que medida ela está sendo influenciada por isso. Queridos, algumas pessoas atribuem o nascimento da filosofia da ciência lá em Francis Bacon, tá? Lembra que ele falou sobre o método indutivo, o Descartes falou sobre o método dedutivo. Algumas pessoas dizem que a filosofia da ciência surgiu lá. Nós vamos falar de uma filosofia da ciência principalmente depois do século XIX aqui, tá bom? Então, vamos lá de um jeito bem especial entender o que é o famosíssimo critério de demarcação. Anote aí o seguinte, eu vou te explicar o conceito de critério de demarcação, porque vão existir duas visões extremamente diferentes. Uma do Círculo de Viena e uma do Karl Popper. Então você tem que entender o que é o critério de demarcação para você entender a diferença entre esses dois filósofos. O critério de demarcação, ele não é nada mais, nada menos do que um procedimento metodológico que visa separar a ciência da metafísica. Em outras palavras, a filosofia da ciência ela vai ter essa preocupação de separar o que é científico daquilo que é metafísico. Entenderemos aqui por metafísico aquilo que extrapola os limites da experiência, aquilo que eu não consigo testar, beleza? Eu coloquei uma imagem aqui super ilustrativa que é o seguinte. No sítio, as pessoas elas colocam marcas no boi e elas chamam isso de demarcação. Você marca um boi. Quando você marca, esse boi ele fica separado. Antes ele era um boi de uma outra pessoa. Quando você marcou, colocou o seu símbolo lá, ele se transforma em seu boi. Tá vendo esse homenzinho aí? Ele é como se fosse o critério de demarcação. Pensa comigo que existem vários bois. E cada boi representa um conhecimento. Os bois que vão entrar são aqueles que são o conhecimento científico. Os que ficam fora são os metafísicos. Então, esse senhorzinho aí da porteira, ele é o critério de demarcação, é ele quem vai separar. Fala, não, você pode ser critério científico, você pode ser um enunciado científico, você é metafísico. Você é científico, você é metafísico. Beleza? Então, dentro aí desse curral,
estariam somente os conhecimentos científicos, porque o critério de demarcação permitiu e assinou neles que eles são critérios científicos. Beleza? Então vencemos a nossa introdução, aprendemos com toda a nossa força que a filosofia da ciência vai estudar essas questões das metodologias científicas, do critério de demarcação. Vamos agora para o ponto 1 da aula, que é o Círculo de Viena. O Círculo de Viena, óbvio, né, lá em Viena, no século XX, é um grupo de pensadores de múltiplas áreas que tem como objetivo a unificação da ciência a partir da eliminação da metafísica. Queridos, o que significa eliminar a metafísica? Significa deixar os enunciados científicos de modo claro, de modo objetivo, que os enunciados científicos não estejam permeados de problemas que não podem ser resolvidos porque são problemas que não existem. Correto? Vamos, olha, essa daí Viena do século XIX, finalzinho do século XIX, tá bom? Vamos entender então e ver principalmente quem são os principais membros do Círculo de Viena. Vamos falar do Moritz Schlick, tá? Esse senhorzinho super simpático. Era ele o professor da cátedra, tá? Era ele o professor titular da Universidade de Viena. E os outros, eles vieram para estudar a partir dos problemas motivados pelo Schlick. Beleza? Um cara extremamente especial, o Otto Neurath, olha que bonitinho, né? Todo simpático. E principalmente o diretor da última revista que teve no Círculo de Viena, o Rudolf Carnap, esse senhorzinho aí, com uma carinha super simpática. Fiquem em casa, viu? Queridos, influências teóricas. Por favor, anote essa primeira influência teórica, porque ela é uma das mais importantes. Segundo, o Círculo de Viena, que eles vão se intitular como positivistas lógicos ou neopositivistas, o positivismo de Auguste Comte foi extremamente influente. Lembra, né, que o Auguste Comte incentiva e diz que é extremamente importante o conhecimento científico porque ele revela muito mais sobre a realidade do que qualquer outro conhecimento. Beleza? Também falaremos do Russell, que vai desenvolver um método de análise. Esse método de análise visa construir uma linguagem, uma semântica extremamente rebuscada, porém técnica, que vai conseguir purificar os enunciados científicos e aí sim gerar a famosa unificação das ciências, eliminando a metafísica, beleza? Vai ser uma linguagem extremamente lógica, beleza? Abre um parênteses, é a matéria mais difícil de toda a faculdade de filosofia. Fecha parênteses. E queridos, também esse senhorzinho com a cara de super normal, chamado Ludwig Wittgenstein, que propôs várias inovações na parte da lógica, tá bom? O Russell, ele frequentemente visitava, tá, o Círculo de Viena. Beleza? Até aqui, então, entendemos as influências do positivismo do Auguste Comte, o método de análise do Russell e, principalmente, a filosofia da linguagem do Wittgenstein. Vamos ao pensamento do Círculo de Viena. O que é o positivismo lógico? Ele pode ser encontrado ainda com dois sinônimos, o neopositivismo ou o empirismo lógico, e ele visa, ou é o pensamento que tem como objetivo, eliminar os problemas metafísicos da ciência. Fala assim, se existe algum problema metafísico na ciência, nós vamos extirpar, nós vamos ceifar, nós vamos eliminar. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, esclarecendo a linguagem científica. Nós vamos tornar a linguagem científica extremamente objetiva, uma linguagem extremamente pura. Beleza? Como vai acontecer isso? A partir do entendimento de que a unificação das ciências ela vai acontecer pela eliminação dos problemas que a filosofia tradicional trouxe. A filosofia tradicional, segundo o Círculo de Viena, ela é carregada de problemas que não tem como serem solucionados. E aí, ao ter alguma alternativa, ao receber uma resposta, esses problemas ficam totalmente soltos. Então, a unificação da ciência ela vai acontecer a partir do momento em que eu olhar para a filosofia e disser o seguinte: a única filosofia que vale é a filosofia da linguagem e a epistemologia. Tá? Porque essa coisa de ficar discutindo metafísica, de ficar discutindo alma, o que é bom e o que é mal, isso não existe, beleza? Então nós vamos esclarecer os conceitos a partir principalmente das noções matemáticas. Lindos, a clareza nos conceitos matemáticos e científicos vai ser dado na medida em que nós eliminarmos aqueles
enunciados que não puderem ser provados, que não puderem ser testados. Então, a eliminação da metafísica vai ficar assim, ó. Pega um enunciado, ele pode ser testado? Se sim, ótimo, ele é um enunciado científico. Se não, ele é um enunciado metafísico. O enunciado metafísico é aquele que não pode ser provado. Você pode perceber o seguinte. Olha a pergunta que eu vou fazer. Que cor é a sua alma? A sua alma, ela pode ser testada? Você consegue colocar ela num laboratório? A sua alma, ela pode ser quantificada? Não. Então ela é um problema metafísico. A ciência vai se preocupar com isso? Não. Agora, por exemplo, qual é a temperatura que a água ferveu? Opa, isso é um problema científico. Por quê? Porque eu posso testar, eu posso colocar isso em uma série de instrumentos que vão me fornecer dados, que vão me fornecer números, que me fornecem a capacidade de interpretá-los. Beleza? Olha então o caso da água. Se eu ferver a água a uma temperatura X, Y, Z, isso é testado. Isso é passível de teste. Beleza? E então, anote com todo carinho. Surge o critério de demarcação proposto pelo Círculo de Viena. O critério de demarcação se chama verificabilidade. O pensamento é o verificacionismo, né? O que significa isso, professor? O critério de demarcação, ele nada mais é, lembra, do que a separação entre ciência e metafísica. Qual é o ponto aqui? Qual é o principal modo de separação? Se ele pode ser testado, então ele vai entrar no critério de verificabilidade e ele pode ser chamado como enunciado científico. Isso é certeza. Agora, se ele não pode ser provado, se eu não posso testá-lo, então ele não é um enunciado científico. Beleza? Queridos, essa verificabilidade é a base para o conhecimento verdadeiro. Anote essa palavra com um grifa-texto bem diferente aí, porque daqui a pouco nós vamos aparecer com o Karl Popper e ele vai criticar essa noção de verdade ou falsidade. Ele vai inserir um outro conceito muito bonitinho que se chama corroboração, mas já eu vou falar para vocês, tá bom? Então, olha ali que legal, essa cientista olhando pelo aparelho do laboratório, quer dizer que ela está testando, que ela está colocando um enunciado científico sob teste, verificando. Isso quer dizer que ela está lidando aí com um enunciado que não é metafísico. Até aqui, beleza? Vemos então que surge no Círculo de Viena um amor, uma espécie de apego à ideia da indução. Ou seja, só é possível construir ciência a partir das experimentações daquele método que sai das particularidades e busca a generalização. Me fale aí você, eu vou te dar 3 segundos de quem é esse método. 1, 2, 3. Exatamente. Esse método é influência do Francis Bacon. Meus queridos, entenderam agora por que é que nós podemos falar que historicamente talvez tenha começado lá na modernidade a história da filosofia da ciência? Muito importante, tá bom? Olha para essa corrente pegando fogo. Segundo o Círculo de Viena, como eu falaria? Todo aço sob calor dilata. Será que isso é ciência ou isso é metafísica? Simples. Você consegue provar isso? Você consegue testar? Consigo. Então quer dizer que é passível de teste, então eu posso chamar de enunciado científico. Construa uma série de testes, lembra lá dos passos do método indutivo? Você lança a hipótese, experimentação, experimenta, anotando, você compara, depois você generaliza. A generalização seria todo aço sob calor dilata. Beleza? Até aqui algum problema, queridos? Vai anotando aí no cantinho se você tiver dúvida para você me enviar depois. Tá bom? Conseguimos entender completamente aquilo que o famosíssimo Círculo de Viena pensou e defendeu. Queridos, qual é o grande ponto? Que agora nós entraremos com o Karl Raimund Popper. O Karl Popper, ele é um filósofo que nasceu na Áustria e por conta de todo o ambiente conturbado da Europa
no século XX ele foi parar lá no Reino Unido, beleza? Esse senhorzinho simpático aí morreu no ano de 1994, filósofo da ciência, cujas obras são muito importantes, tá? Ele falou sobre a lógica da pesquisa científica, e essa é a mais importante de todas, tá? As conjecturas e refutações, e principalmente sobre o conhecimento objetivo. Esse filósofo ele exerceu uma influência muito grande, não só dentro da filosofia da ciência, mas também dentro da política, tá bom? Ele teve um pensamento bem engajado, e ele vai lá no final hoje da nossa aula, do nosso pensamento sobre ele, eu vou dizer que ele é um grande crítico. Ele diz que as ciências sociais, né, ou algumas ciências humanas, como por exemplo o marxismo, a psicanálise, não conseguem, não podem ser encaradas como ciências. Vocês vão entender daqui a pouco por quê, beleza? Queridos, ele começa com uma famosíssima crítica à indução. Você percebeu que o Círculo de Viena faz uma apologia, um grande elogio à indução. A indução forneceria a base empírica, os testes, para eu conseguir verificar se o enunciado era científico ou não. O Popper vai falar o seguinte, influenciado pelo pensamento do Hume, eu vou falar o seguinte, será mesmo que essa metodologia indutiva, ela funciona? Porque há um salto entre as provas particulares e a conclusão geral. Você concorda comigo que você não consegue provar todas as variáveis do caso para conseguir afirmar, no nosso experimento aqui, né, todo o aço sob calor de lata? Eu quero que você lembre muito da minha bis. Você lembra, né? A questão de que não é porque sempre aconteceu uma coisa que ela acontecerá sempre. Beleza? Um detalhe muito importante. Eu encontrei minha bis depois de 5 anos perdidas, viu? Glória, glória, glória. Queridos, o que o Popper vai falar é o seguinte, a verificabilidade, ela acaba dependendo muito da crença. Ou seja, você funda uma metafísica ao fornecer um enunciado. Olha que engraçado. Ao fornecer um enunciado que teria como objetivo separar a ciência da metafísica, você, na verdade, propõe uma metafísica, você propõe uma crença ali. Por quê? Porque eu não consigo esgotar as fontes de prova. Voltamos aqui com a questão do aço. Lindos, quando eu digo todo o aço sob calor de lata, ele é o resultado do processo de indução, segundo o Círculo de Viena. O Popper vai falar o seguinte, tá, mas você consegue exatamente provar todos os aços? Você consegue colocar sob prova todos os aços do mundo? Não, então é impossível esgotar as fontes de prova. Você não vai conseguir esgotar nunca todos os elementos. Quer dizer que você vai estar lidando com uma ideia de metafísica. Você vai estar acreditando que isso vai acontecer, tá bom? E aí ele propõe a famosíssima falseabilidade. Queridos, o que é a falseabilidade? O critério da falseabilidade, ele é um critério de demarcação também. Ele é diferente do critério da verificabilidade. Ok? Vamos entendê-lo. Ele diz o seguinte, o objetivo é separar a ciência dos dogmas. Anote aí, o que é um dogma? O dogma é uma verdade irrefutável. É algo que eu não posso questionar. Diferentemente da ciência, que é algo que eu devo questionar. Anotou? Eu devo questionar a ciência. Por quê? Porque o enunciado científico eu consigo identificá-lo como científico e não como metafísico quando ele é passível de refutação. Queridos, eu estou querendo dizer que não estamos abandonando o teste aqui, mas qual o objetivo do teste que está em jogo. Porque para o Círculo de Viena, eu faria um teste para provar que aquele enunciado está correto, para provar a verdade daquele enunciado. O Popper vai falar, não, você faz um teste para tentar falsear uma hipótese. Você constrói uma hipótese científica, correto? Se eu conseguir falseá-la, ela é uma hipótese científica. Vou te dar um exemplo muito simples. Qual é o tamanho, ou qual é a cor da alma? É possível falsear uma hipótese dessa? Não, porque eu não consigo testar. Agora, todo aço sob calor de lata
Essa é uma hipótese que eu consigo testar. Só que lembra, o teste não é para fazer uma confirmação de que essa hipótese é verdadeira. O teste é justamente para tentar falsear essa hipótese. Por quê? Por que será que nós tentaríamos falsear uma hipótese? Eu vou explicar para vocês a partir agora dessa ideia do progresso da ciência. Olha que interessante. O progresso da ciência funciona assim. Você não vai mais lidar com a ideia de verdadeiro ou falso. Você vai lidar com a ideia de corroboração. O que é isso? O enunciado científico, ele não é um enunciado que detém a verdade ou a falsidade das coisas. O enunciado ele vai ser considerado como o mais correto até aquele momento, como o mais corroborado. Isso quer dizer o seguinte, que o progresso da ciência ele acontece na medida em que uma lei científica ela vai tentando, né, os cientistas vão tentando falseá-la e ela resiste a esse processo. Ela resiste a todas essas tentativas de falsificação. Como esse esquema aqui. Eu peguei para vocês um exemplo lá da atomística, tá? Então, o modelo de Dalton. O modelo de Dalton era um modelo perfeito que detinha a verdade sobre o mundo? Não. Segundo Popper, era um modelo que era mais aceito. Era um modelo que era mais corroborado até aquele momento. Porém, olha, essa flechinha amarela vai simbolizar os testes, tá? Os cientistas vão construir testes para falsear o modelo do Dalton. Então você pega a lei científica, falsifica. Se ela resistir, ela é a lei científica mais aceita até o momento. A partir do momento que eu começo a encontrar lacunas que sejam insustentáveis, ou seja, que eu consegui falsear essa lei científica, eu proponho uma nova lei. Então aí entra o modelo Thomson, né? Queridos, quer dizer que eu utilizei os meus recursos científicos como testes, como todas as metodologias, os instrumentos, em toda a aparelhagem, não para testar que aquele enunciado é verdadeiro, mas para testar que aquele enunciado ele tinha alguma falha. Se ele resistiu, ele é o mais aceito. Se ele não resistiu, precisamos trocar. Então eu pego o modelo do Thomson, falsifico. Yes! Consegui falsificar. Propõe uma nova lei científica. Aí eu te pergunto, qual lei é mais verdadeira que a outra? Nós não estamos lidando com a ideia de verdade mais. O que nós estamos lidando agora é com a ideia de mais aceito ou não aceito, menos aceito, né? Com a ideia de corroboração. Então quer dizer que o modelo do Rutherford, por exemplo, ele não é mais verdadeiro, mas é que nesse momento, esse modelo atomístico aqui no caso, né? Esse modelo atômico, perdão, ele é considerado o mais correto, o que tem menos erros, o que não foi falseado ainda. Então, nós tentamos mais uma vez, e aí chega o modelo de Bohr, enfim, não acaba nunca. A ciência ela não deixa de evoluir. Queridos, eu quero que vocês entendam isso. Olha lá, não existe fim. A ciência não está terminada. Ela sempre será passível de dúvida. O critério científico, o critério de demarcação, segundo Popper, deve ser a falsibilidade, porque é nesse critério que reside a não crença, você não acreditar, você não eleger dogmas para a ciência. Porque se você se apoiar na verificabilidade, você vai eleger dogmas. E esses dogmas eles vão sustentar posições que são quase como, entre aspas, aí, né, religiões dentro da ciência. Agora, se você colocar sob questionamento todas as leis científicas, você vai conseguir perceber que elas vão permanecer enquanto elas tiverem bases teóricas e metodológicas que sejam capazes, né, de resistir aos testes. Senão, elas vão ruir, elas vão cair. Beleza? Então, nós vencemos a ideia aí do Karl Popper, o Raimundinho, o maravilhoso, o bonitinho, e vamos agora para o Thomas Kuhn. Queridos, esse filósofo, Thomas Kuhn, filósofo norte-americano, também do século XX, extremamente importante. Anote aí o que eu estou te dizendo. Para ele servir como ponte ou como argumento para o problema da Covid-19 é muito fácil.
você consegue utilizá-lo de modo muito simples. E eu vou te dar os argumentos aqui. E convenhamos, né? Esse é um assunto que é muito disponível para cair em alguma redação esse ano de algum vestibular. Ele é um filósofo da ciência e as obras principais, a estrutura das revoluções científicas e a tensão essencial. Vamos lá então. O que são, né, as estruturas da revolução científica? Primeiro, nada mais é do que uma análise da historiografia das ciências. Estou querendo aqui analisar com vocês toda a perspectiva historiográfica da ciência, toda a ideia de como nós podemos analisar o percurso histórico, o progresso da ciência, beleza? Afinal das contas, a ciência, segundo o Thomas Kuhn, é feita de rupturas e de descontinuidades. Ou seja, eu consigo acrescentar na ciência o elemento de que não há uma continuidade, as coisas não vão evoluindo de um jeito muito bonitinho, elas vão sempre sendo rupturas, elas vão sempre sendo choque entre teorias, entre métodos, entre modelos científicos. Até aqui, beleza? Então, a ciência, ela dialoga com o seu tempo. A ciência constrói uma espécie de plano de fundo para todas aquelas questões que passam no seu tempo. E aí a gente já começa o diálogo interessante com a nossa atualidade. Vocês percebem que inclusive foi a nossa provocação no começo da aula, que hoje é uma questão científica, né, que é a solução de uma pandemia, é uma questão médica, né? Ela entra em diálogos políticos, ela entra em diálogos econômicos, ela entra em diálogo de relações internacionais. Por que isso acontece? Porque a ciência não está desligada de toda a sociedade. E, você precisa perceber isso, tá? O cientista, ele não é alguém descolado da realidade. Nós temos aquela ideia meio hollywoodiana de que o cientista está dentro de um laboratório e ele fica só com aquele jalequinho e tudo mais. Mas não, o cientista, ele trabalha para alguém, ele é motivado por algo, ele tem uma iniciativa, ele tem alguém que banca. Então, nós podemos perceber que a ciência dialoga com o seu tempo, correto? Então, onde será que nós podemos perceber essas revoluções científicas? Vamos lá estudar então bem bonitinho? Antes de tudo, nós precisamos compreender a noção de paradigma. Para o Thomas Kuhn, o paradigma é um modelo, um exemplo. Queridos, esse modelo é o conjunto de técnicas, de teorias que rege toda a comunidade científica. Pensa comigo. Nós temos um problema ali, esse problema científico, imagina que ele está totalmente sob controle, e ele está sob controle por quê? Porque existem instrumentos que conseguem controlar isso. Vamos pensar aí, por exemplo, no sarampo, né? Existe todo o controle do sarampo, por quê? Porque existem já técnicas, existem estudos, existem testes, tudo feito bem bonitinho, a comunidade científica já entrou em um consenso, então existe um paradigma para lidar com a questão do sarampo, ou seja, um modelo de ação. Se você, por exemplo, for ser médico, for ser médica, e você for lidar com essa ideia, com essa noção, com essa doença, né, o sarampo, você vai chegar e já vai ter um protocolo, já vai ter um modelo que você vai ter que seguir à risca para conseguir lidar de um jeito suficientemente bom para acabar com a doença, beleza? Então, a solução dos problemas, que o Thomas Kuhn chama de puzzles, né, são os quebra-cabeça, ela se dá pelo paradigma. O paradigma, ele tem a capacidade de solucionar os quebra-cabeça. Aí você vai falar assim, mas professor, não são todos os problemas que estão solucionados. Exatamente. E agora você vai entender. Olha aí, né, nesse quebra-cabeça tudo bonitinho, organizadinho, mas existem as fases da revolução científica. Primeiro, é o período pré-paradigmático, ou seja, antes do paradigma. Lembra que eu falei que o paradigma é um momento bonitinho? Então, o pré-paradigma vai ser o quê? Um momento bonitinho? Não, vai ser um momento de desordem, para que depois a gente entre no momento de ciência normal, né, que é o momento onde o paradigma vai estar regendo todas as condutas, e, por final, o momento da crise. Vamos entender parte por parte. Galera, eu não sei vocês, mas eu juro, eu tô arrepiado aqui de tão massa que é isso. Porque nós estamos vivendo, nós estamos olhando para isso. É só você ligar o jornal, é só você
abrir uma revista, você vai ver isso acontecendo. E eu vou te explicar como. Por exemplo, o período pré-paradigmático. Pensa comigo. Problemas do cotidiano pedem explicações que não apresentam consenso. Então imagina o seguinte, que nós temos um conjunto de problemas que não conseguem ser respondidos pela comunidade científica. Olha o exemplo, H1N1. Estou só dando um exemplo, tá? Eu sei que já foi solucionado, é só um exemplo histórico. Então imagina lá na época, surgiu o H1N1, na minha época, né? Eu estava no ensino médio ainda, então a gente teve que parar um tempo também, foram acho que 2 ou 3 semanas afastados de tudo. Era um problema pré-paradigmático, porque não existia ainda toda uma prevenção, ninguém sabia como lidar com essa doença ainda, então quer dizer que estava todo mundo ali, sabe o puzzle, o quebra-cabeça, estava todo desordenado. Sabe quando você joga o quebra-cabeça em cima da mesa? Você fala, meu Deus, como que eu vou organizar isso? Não tinha essa organização. Então, esse período pré-paradigmático, ele é sempre caótico, ele é sempre um tanto quanto estranho. Só que depois de um tempo, vem a ciência normal. O que é a ciência normal? É quando o consenso é alcançado. É quando você tem um consenso da comunidade científica sobre o paradigma. É quando você adota técnicas, instrumentos, metodologias para lidar com o problema que foi desenvolvido. Olha que doido. Você consegue construir soluções para aquele problema. Professor, mas solucionou tudo? Claro que não. As anomalias continuam existindo. Ó, galera, tem um erro de digitação aqui, ó, controle, é controle, tá? As anomalias, elas continuam existindo, ou seja, aquilo que foge do nosso alcance científico. Existem problemas em todas as teorias científicas. Só que no momento da ciência normal, ainda existe o quê? O controle disso. As anomalias estão todas registradas, o paradigma dá conta de resolver. Por exemplo, criamos a vacina para H1N1, não criamos? Quer dizer que agora existe um protocolo, existe toda uma indicação de como se prevenir dessa doença e tudo mais. Não é lindinho? Não é maravilhoso? Estamos todos tranquilos, sossegados, até o ano de 2019, que vem a crise. O que é a crise? É quando o paradigma anterior não dá conta de responder às novas demandas. Ou seja, as anomalias, aqueles problemas que estavam sob controle, eles começam a escapar do controle, eles começam a ficar extremamente caóticos de novo. Olha lá que doido. E aí a gente entra em crise. Olha quem aparece aí, o coronavírus. Ou seja, o coronavírus ele é um momento que vai causar uma revolução científica no quesito, por exemplo, vacina. Nós não tínhamos a vacina, nós vamos ter que criar novos paradigmas para dar conta de lidar com a Covid-19. Você vai ter que desenvolver novos instrumentos, você vai ter que lidar com novos medicamentos ou adaptação de medicamentos antigos, novos protocolos de atendimento. Isso quer dizer o quê? Que o nosso modo de encarar esse problema foi transformado. Porque esse problema ele causou algumas anomalias que não estavam previstas antes. Vocês entenderam, então, como se dá esse processo de revolução científica? Primeiro um problema que não está sob controle, depois o problema ele é controlado, só que esse problema começa a gerar muita anomalia que nós não conseguimos controlar. E aí é necessário mudar o paradigma para lidar com esse problema de outro modo, ou lidar com a transformação desse problema com outros instrumentos, outras técnicas, outras metodologias. Beleza, meus queridos? Então nós vemos o progresso científico. Eu disse para vocês no começo da aula, será que é possível falar de um progresso da ciência? Eu quero que você anote com muito carinho. Para o Thomas Kuhn, só é possível falar de progresso da ciência se dissermos que a ciência ela progride na capacidade de responder um maior número de problemas. Ela não está mais próxima à verdade. A verdade é um enunciado metafísico. Eu não consigo medir, eu não consigo saber se eu estou próximo à verdade. Eu consigo apenas dizer que a ciência progrediu porque conseguiu responder um número maior de problemas. Beleza, meus queridos? Vencemos o Thomas Kuhn. Olha que maravilhoso. Olha as nossas carinhas. Esses bichinhos são bem feinhos, não é? Esses smile aí. Bem feinho. Vamos lá, então? Revisãozinha, meus queridos.
Vimos que a filosofia da ciência trabalha com a ideia de critério de demarcação, que é a separação da metafísica da ciência, tá? E o progresso científico na questão justamente de como as leis científicas elas evoluem ou como elas progridem, dependendo aí do filósofo. Vimos que o Círculo de Viena, eles são considerados os positivistas lógicos e adeptos da verificabilidade, ou seja, para o enunciado ser científico, ele precisa ser capaz de ser provado. Adeptos do método indutivo, beleza? Garanto que quando eu tava falando do Círculo de Viena, vocês falam, nossa, esses caras têm razão, né? Aí vem o Karl Popper e fala pra gente do critério da falseabilidade. Ele critica a verificabilidade, né? Mas ele propõe a falseabilidade porque a falseabilidade não lidaria com a ideia de crença, daqueles saltos, com a ideia da impossibilidade de esgotar as provas. Não, a falseabilidade teria como objetivo justamente questionar e o critério ele seria corroborado, ele seria o mais aceito enquanto ele resistisse aos falseamentos. Tá bom? E o Thomas Kuhn fala que a revolução científica vem a partir justamente dos paradigmas que se instalam para resolver os problemas da ciência normal, e quando essa ciência normal ela entra em crise, nós precisamos de novos paradigmas para solucionar novamente esses problemas, e assim a ciência ela evolui, e evolui não no sentido de ir mais próximo à verdade, mas evolui no sentido de responder uma maior quantidade de problemas. Queridos e queridas, chegamos na nossa tão sonhada conclusão da aula. Lembrem-se, por favor, mande essa aula para as pessoas que não têm ainda aquele feeling de entender que ciência é uma coisa extremamente séria e que ciência é uma coisa que influencia muito na vida das pessoas. Pense, tá, em vários assuntos, tanto o dengue como o Covid-19, tanto quanto os outros assuntos que envolvem a questão da ciência. A ciência ela é um conhecimento extremamente necessário do ser humano. Ela não é o único conhecimento, ela não porta a verdade sobre o mundo, mas ela revela algumas coisas extremamente práticas e que possibilitam uma vida mais avançada, uma vida mais confortável, sem tanto sofrimento para o ser humano. Lindos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aula ela foi um diálogo, ela foi uma construção. O principal objetivo é mostrar para você que é muito difícil falar que tem um filósofo certo e um errado, mas existem filósofos com pontos de vista diferentes. Quem está mais certo? Círculo de Viena, Popper, Thomas Kuhn? Não sabemos, mas sabemos que é um diálogo extremamente interessante e extremamente atual.